Atos capítulo 20, do verso 13 ao verso 27, diz assim: Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Porquanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Vamos orar. Senhor bendito, Deus de toda glória, exaltado seja o teu nome. Nós queremos agradecer, ó Deus, o privilégio de poder mais uma vez estar diante da tua palavra e de saber, ó Deus, que o teu Espírito mais uma vez nos guiará a toda a verdade. Que o Senhor abra o nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Que a tua palavra, ó Deus, entendida e aplicada em nosso coração pelo teu Espírito, produza em nós frutos de justiça para a glória e louvor do teu nome. Que o Senhor venha instruir a tua igreja nesse instante, em nome e por amor de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, Paulo, nesse momento de sua vida, o texto que nós lemos, encontra-se em sua terceira viagem missionária. Se os irmãos se lembrarem e voltarem aí algumas páginas de sua Bíblia, vão ver que lá no capítulo 18 foi narrado o final da segunda viagem missionária de Paulo e o início da terceira viagem, onde ele passa pela igreja de Éfeso. No capítulo 20, que foi o que nós lemos, no contexto imediatamente anterior, nós tivemos a oportunidade de perceber como era o culto na igreja cristã. É isso que está registrado aí nos primeiros versículos, do versículo 1 até o verso de número 12. E você teve a oportunidade de perceber aqui que a igreja se reunia todos os domingos. A igreja se reunia no dia do Senhor, a fim de prestar culto ao seu Senhor, a fim de celebrar o sacramento da ceia, a fim de desfrutar da comunhão com os irmãos. É isso que está aqui sendo narrado. E Lucas, ao narrar o episódio do culto e dizer que Paulo se prolongou no seu discurso, diz que um rapaz que estava assentado na janela acabou adormecendo, caiu da janela durante o sermão, morreu. E Lucas registra, então, relata um milagre que ocorreu ali, quando este jovem é trazido novamente à vida.
E aí então o verso 12 termina exatamente dizendo isso. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E na ocasião que eu preguei esse texto, eu disse que o conforto veio tanto do momento em que eles estão vendo um rapaz sendo trazido à vida, quanto da palavra que estava sendo pregada. Afinal de contas, a ressurreição deste rapaz durante o culto é um emblema daquilo que a palavra de Deus faz: traz mortos espirituais à vida. É isso que o Senhor faz por meio do seu evangelho. Lucas então continua do versículo 13 ao versículo 15, mostrando qual foi o itinerário que eles continuaram seguindo até chegar a Mileto. Veja, eu vou ler de novo. O verso 13 diz assim: nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Lucas então diz que num determinado ponto da viagem, eles seguiram de navio, enquanto Paulo seguia por terra, até o momento em que eles vão novamente se reunir, no versículo 14. Quando ele se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Para ir até Mitilene, para ir de Mitilene até Mileto, eles navegariam e passariam exatamente na frente da costa da cidade de Éfeso. Mas veja o que o texto bíblico diz. Dali, de Mitilene, navegando no dia seguinte, passamos de fronte de Quios. No dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto. Veja, Paulo já tinha estado em Éfeso, Paulo teve um ministério ali naquela igreja, mas agora que ele está retornando, o seu navio vai passar na frente da costa, mas ele não para na cidade de Mileto, e Lucas registra isso. Veja o que diz aí: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Lembre-se, o dia de Pentecostes era um domingo. Nós vimos que a igreja se reunia dominicalmente, e possivelmente o que Paulo está querendo fazer exatamente é aproveitar para estar num domingo com a igreja de Jerusalém, num momento propício para a proclamação também da palavra do Senhor. É por isso então que Paulo passa na frente de Éfeso, mas não se detém ali naquela cidade. Ele vai direto então até Mileto. E o que vai acontecer aqui é que lá de Mileto ele vai chamar os presbíteros de Éfeso para virem ter com ele. Por que isso então está acontecendo? Ele chama os presbíteros. Seriam 2 dias de viagem, 2 dias onde alguns homens teriam que sair de Mileto para ir a Éfeso, chamar os presbíteros, 2 dias de viagem de volta até onde estava Paulo, porque ele quer estar com estes presbíteros. Do versículo 17 então até o versículo de número 38, Lucas vai registrar o que o próprio Paulo falou e tratou com os presbíteros. E você pode dividir esse texto do verso 17 ao 38 em 2 momentos. A primeira parte, ou o primeiro momento, é onde Paulo fala aos presbíteros, falando acerca do seu ministério em Éfeso. Paulo está se despedindo destes irmãos. Na segunda parte, Paulo vai então instruir os presbíteros que ficarão naquela igreja que ele havia plantado. Hoje nós vamos ver somente a primeira parte, e é por isso que nós lemos somente até o versículo 27. O que você tem então aqui na primeira parte é o ministério de Paulo em Éfeso. Como foi o ministério de Paulo em Éfeso e o que nós podemos aprender com isso. O que tem isso a ver com a vida da nossa igreja? O que tem a ver com a sua vida pessoal? E você percebe aqui que o ministério de Paulo em Éfeso foi em meio a muitas dificuldades. Veja comigo de novo do verso 17 ao verso 19. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia,
servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está então tratando com estes homens que ele mesmo havia formado, homens de uma igreja que ele havia plantado. Ele chama estes homens e começa afirmando o seguinte: olha, vocês me conhecem, vocês sabem qual é o meu modo de vida, vocês sabem como foi que eu procedi enquanto eu estive com vocês, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Paulo então tinha algo a falar àqueles homens, mas em princípio ele diz: olha, o que eu estou falando aqui, o que eu vou dizer aqui a vocês não é algo inventado, vocês são testemunhas, vocês sabem como foi que eu me conduzi. Ou seja, Paulo não está floreando a sua história, ou Paulo não vai valorizar em demasia o seu trabalho. E por que é interessante você perceber isso? Que às vezes quando você vai contar uma história, falar a respeito de algo que você fez, você dá um jeito de dar uma floreada, contar de uma forma onde você fique bem na história. E Paulo tem muito a dizer àqueles homens, mas antes ele olha para eles e diz: vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou. E ele começa então mencionando o primeiro dia de trabalho na Ásia, no verso 19, no final do verso 18: o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Você então precisa voltar um pouquinho as páginas da sua Bíblia, vá até o capítulo de número 18, e que você vai perceber aqui no capítulo 18, no verso de número 18, é o seguinte: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Repare o verso 19: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Como nós temos visto no livro de Atos dos Apóstolos, o itinerário é sempre o mesmo. Eles chegam num lugar, numa cidade, vão até uma sinagoga, proclamam na sinagoga e depois eles então vão ao resto da população. Esse itinerário é visto por Paulo quando ele escreve aos Romanos e vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele então vai à sinagoga e depois da sinagoga ele se espalha pregando o Evangelho. Então quando Paulo chega lá no capítulo 20, onde ele está com os presbíteros e diz: vocês sabem como eu me portei desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, ele está fazendo menção a isso. Meus irmãos, eu cheguei entre vocês e fui direto à sinagoga, eu fui proclamar o nome do Senhor. Paulo pregou aqueles homens. Sabe qual foi o resultado? Em primeiro lugar, volte um pouquinho lá no capítulo 18 e você vai ver no versículo 20: rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Os judeus daquela sinagoga ouviram a proclamação de Paulo, e lembre-se qual era a proclamação: Jesus Cristo e este ressuscitado. Paulo ia às sinagogas, abria o Antigo Testamento a fim de provar que Jesus Cristo era o Messias. Os judeus ouviram a Paulo e disseram: fique conosco, fique conosco. E o que aconteceu? Paulo diz: não, eu não vou ficar. Diz no versículo 21, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então Paulo fica algum tempo em Éfeso na primeira vez e vai-se embora. Mas no capítulo 19 você vê que ele retorna a Éfeso pela segunda vez, segundo então a vontade dos judeus e segundo aquilo que o Senhor Deus havia estabelecido para ele, e permanece agora cerca de 2 anos
O que aconteceu nesses 2 anos em Éfeso? Paulo continuou pregando o Evangelho. Paulo deu aula numa escola que ele chama aqui de escola de Tirano, possivelmente um dos primeiros seminários que nós temos ideia na história. Aqui na escola de Tirano, ele está instruindo a respeito da fé, possivelmente aos líderes de toda a Ásia, os líderes que estão nas igrejas ali de toda a Ásia. Mas como é que foi isso? Veja o verso de número 19 de novo do capítulo 20. Tudo isso em meio a muita provação. Muita provação. Se você olhar no capítulo 20, no versículo 1 a 3, você vai ver quais foram essas provações. Veja lá. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu da Macedônia. Sabe que tumulto foi esse? O tumulto que aconteceu na cidade de Éfeso, quando começaram a acusar Paulo de falar contra a grande deusa dos Efésios. E então diz que, cessando o tumulto, ele chama os discípulos, vai para a Macedônia, verso 2, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Os judeus que ali estavam conspiravam contra Paulo. Possivelmente é a isso que ele está fazendo referência então, lá no capítulo 20 que nós lemos, quando ele diz que aqueles homens, aqueles presbíteros de Éfeso, sabiam muito bem tudo que Paulo tinha enfrentado, como Paulo se dedicou, como em meio a muitas lágrimas ele realizou o seu trabalho, em meio a muitas provações. Mas veja o que Paulo está dizendo: a despeito de tudo isso, de todas as ciladas dos judeus, de todas as provações, eu servia ao Senhor com humildade. E a palavra que aparece aí é uma palavra bastante importante, quando ele fala servindo ao Senhor com toda humildade. A palavra servo que aparece no Novo Testamento, ela vem de uma raiz onde literalmente ele quer dizer escravo. É traduzida como servo, parece que dá uma aliviada no sentido. Mas Paulo está dizendo que ele mesmo é um escravo do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que, mesmo em meio a muitas provações, mesmo em meio a muitas dificuldades, ele continuava obedecendo a ordem do seu Senhor. E você precisa lembrar de algo aqui. Volte um pouquinho mais as páginas até o capítulo 9. E você vai lembrar que no capítulo 9 é o capítulo que narra a conversão do apóstolo Paulo. Paulo, ou Saulo, era um homem que perseguia a igreja. E lá no caminho de Damasco, então, ele tem um encontro com o Senhor Jesus, uma luz brilha diante dele, ele cai por terra e ele ouve o Senhor dizendo, ou perguntando: Paulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E então Deus manda que Paulo vá para algum lugar e vai chamar um homem chamado Ananias para ir lá falar com Paulo, pregar a Paulo. Nos versículos 15 e 16 você tem o seguinte: o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Por que Paulo está dizendo isso para Ananias? Deus está dizendo isso para Ananias, desculpe. Porque quando Deus chamou Ananias e disse: vai lá até a rua direita e você vai encontrar um homem chamado Saulo, Ananias falou: não, Senhor, o senhor não conhece Saulo? Esse homem é do mal, esse homem está perseguindo a igreja. Então Deus diz a Ananias: vai, ele é para mim um instrumento escolhido. Veja o verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome.
Quando Paulo foi então chamado por Deus, quando Paulo recebeu Ananias, ele ouviu de Ananias exatamente isso. Deus vai te ensinar, Paulo, o quanto importa sofrer pelo nome dele. E o que Paulo tem experimentado desde então? Sofrimento pelo nome de Cristo. E ele desanima em momento algum. É claro que você vai lembrar do episódio em que Deus vai chamar Paulo e vai dizer: Paulo, eu sou contigo, não tenha medo. E agora então, quando ele relata aos presbíteros como ele se portou em Éfeso, ele lembra a respeito disso. Foram provações, foram ciladas, mas eu continuei a servir. Eu sou um escravo de Cristo. O escravo faz o que ordena o seu senhor. Eu preciso continuar o meu trabalho a despeito de todas as provações, e possivelmente todas essas dificuldades foram o que levaram Paulo à humildade. Lembre-se do sermão da semana passada, quando Paulo fala do espinho da carne, e aquele espinho é para humilhá-lo. Nós não sabemos qual era o espinho, mas possivelmente todas as dificuldades pelas quais ele passou serviam para humilhar o apóstolo Paulo. E então está dizendo: olha, em meio a lágrimas, a humildade e a muitas provações, eu tenho servido ao meu Senhor. O ministério de Paulo em Éfeso foi em meio a muitas dificuldades. Paulo sabia, meus irmãos, que os presbíteros a quem ele se dirigia veriam coerência entre aquilo que ele falava e aquilo que ele vivia. É por isso que ele chama os presbíteros e diz: vocês sabem como eu me conduzi entre vós. E isso era importante para tudo aquilo que Paulo vai falar no decorrer do texto para aqueles homens. E você pode pensar em algo aqui. Todos nós podemos pensar em algo aqui. Você precisa se questionar. Aqueles que te rodeiam, aqueles que estão à sua volta, aqueles que te conhecem, aqueles que sabem que você professa uma fé em Jesus Cristo, conseguem perceber essa coerência em você? Se você for se dirigir a alguém para falar alguma coisa, você conseguiria dizer o que Paulo está dizendo aqui? Olha, você sabe como eu me portei entre vocês. Você sabe que eu me portei como um crente, como um servo de Cristo, como um escravo do Senhor. O que você percebe aqui, como aplicação, é que o nosso viver precisa estar em harmonia com a nossa pregação. Precisa haver coerência entre essas duas coisas, porque o chamado cristão, meus irmãos, é um chamado para ser vivido de forma prática. Não é algo teórico que nós aprendemos e agora debatemos sobre isso, mas isso não tem relevância na nossa vida. Não tem relevância na forma como eu me porto no meu trabalho, não tem relevância na forma como eu me porto com os meus vizinhos, no meio onde eu estou, mas o Evangelho me transformando dia após dia, precisa mudar os meus atos, as minhas atitudes precisam ser para a glória de Deus, e aqueles que estão à minha volta precisam perceber tudo isso. É errado viver um cristianismo somente de palavras. Mas se você perceber os nossos dias, vai ver que muitos crentes têm estudado, têm se dedicado a conhecer, mas muitos têm transformado a doutrina em um fim em si mesmo. Pessoas que gostam de ver a beleza que há na doutrina, a coerência que há no Evangelho, mas isso não faz diferença na vida prática, não faz diferença no seu casamento, não faz diferença na forma como ele se relaciona com seus filhos, não faz diferença na forma como ele se porta na igreja, como membro ou como oficial da igreja. E aqui é um problema, porque quanto mais nós aprendemos sobre Jesus, sobre o Evangelho e não praticamos, mais condenação nós vamos acumulando sobre a nossa cabeça. A quem muito é dado, muito será cobrado. A doutrina nos foi dada para a vida, para uma vida que glorifica a Deus.
E isso não vale somente para os ministros e para os líderes. Você está vendo Paulo aqui dizendo: vocês sabem como eu me portei. Isso é válido para todos os crentes. Cada crente precisa aprender a viver seriamente a vida cristã. E adivinhe só, todos os crentes enfrentarão dificuldades. Talvez não as dificuldades que Paulo enfrentou por conta do seu ministério, mas dificuldades ligadas àquilo que você foi chamado para fazer. E a questão é: como é que você vai se portar diante de tudo isso? Lembre-se que Paulo falou a Timóteo que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E o que você precisa então guardar aqui é que, a despeito das dificuldades da sua vida, a despeito das provações, a despeito das coisas parecerem todas irem contra você, você precisa continuar trabalhando, honrando a Deus, fazendo todas as coisas para a sua glória, com zelo, com fidelidade, com dedicação, porque não há desculpa para a falta de zelo e para a falta de fidelidade. É isso que você aprende com Paulo. E é por isso que ele está dizendo: vocês sabem o que eu enfrentei, mas mesmo enfrentando tudo isso, eu servi ao Senhor. Paulo olha para Cristo, o seu Redentor e o seu Salvador, e entende que ele foi chamado para glorificar o nome do seu Senhor. Quando você é uma testemunha de Cristo, importa glorificar ao Senhor que te comissionou. Para Paulo, glorificar a Deus é mais importante que a própria vida. Para você deveria ser da mesma forma. Lembre-se então que as dificuldades que você enfrenta são bênção de Deus na sua vida, a fim de te tornar humilde, a fim de fazer você mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Não desanime diante das complicações da vida. Lembre-se que o Senhor Jesus está com você e que Ele caminha com você. Mas você percebe mais aqui. Você percebe que o ministério de Paulo em Éfeso foi pautado na palavra e centrado na pessoa de Jesus Cristo. Veja o verso 20 e 21 e depois o verso 26 e 27. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo agora então, depois de dizer: olha, vocês me conhecem, vocês sabem como eu me portei, vocês sabem que a despeito das tribulações, eu como escravo de Cristo estou servindo ao Senhor. Ele fala do conteúdo do seu trabalho, a despeito da oposição, e a oposição era porque Paulo exaltava a Jesus como Messias. Paulo proclamava a palavra. Paulo abria as escrituras diante daqueles homens e pregava. Nada impedia com que aquele homem levasse o seu auditório, o seu público, aquilo que era proveitoso da Escritura, aquilo que a Escritura dizia para a instrução do homem. Lembra do que diz Pedro? Tudo que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa piedade estão na Escritura, pelo conhecimento de Cristo. E é isso então que Paulo está fazendo. Ainda que esteja sendo perseguido por causa de Cristo, ele tem uma mensagem a dizer e a proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Messias. É por isso que ele começa dizendo exatamente isso lá no verso 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E a ideia aqui é que Paulo não escondia nada que fosse bom para a vida espiritual dos efésios. Ele repete isso no verso 27: jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. E esta então é a razão de Paulo estar convicto de que ele estava inocente do sangue de todos ali. Veja o verso de número 26: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. A ideia de eu vos protesto é: eu sou inocente,
Ninguém aqui pode olhar para mim e dizer que eu fui um negligente do meu ministério. Ninguém aqui pode olhar para mim e dizer que eu deixei de anunciar a palavra de Deus, ou este ou aquele assunto da palavra de Deus. Eu anunciei a vocês todo o desígnio de Deus. Paulo não era um negligente, mas Paulo trabalhava com afinco e levava a cabo a sua vocação a despeito das perseguições. E como é que era isso? Como era a vida de Paulo, o ministério de Paulo? Ele vai dizer isso: jamais deixando, verso 20, de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-lo anunciar publicamente, e também de casa em casa. Paulo pregava de forma pública, Paulo pregava na sinagoga, pregava nas praças, mas Paulo também pregava nos lares dos crentes. Sermões públicos, sermões particulares. E qual era o conteúdo? Sobre o que Paulo pregava? Verso 21, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo abria a Escritura para pregar, ele não fazia isso para divertir o seu auditório, ele não fazia isso para elevar a autoestima do seu público, ele fazia isso para notificar os homens a respeito do arrependimento para com Deus, a respeito da fé no Senhor Jesus Cristo. Veja então que ele abre as Escrituras para que Cristo seja proclamado, para que Cristo seja anunciado, para que Cristo seja visto. É isso que Paulo então está fazendo. Paulo testificava então a judeus e gregos, e a palavra testificar aqui tem um sentido de acusar seriamente. Preste atenção no que está, no que significa a palavra. Paulo está dizendo: olha, eu estou acusando seriamente, ou eu estou dando um testemunho solene a vocês a respeito do arrependimento e da fé para com Jesus Cristo. E de novo, a pregação não tem como intuito divertir você. A pregação tem como intuito instruir a sua vida a respeito da fé em Jesus Cristo e do arrependimento para com Deus. Ela notifica os homens dos seus pecados e ela aponta aos homens a solução para os seus pecados. Vocês são pecadores, Jesus Cristo é o Santo de Deus. Não há solução para vocês se vocês estiverem fora de Cristo, mas Ele está bem aberto a todos aqueles que o recebem pela fé. Enquanto a lei anunciada te acusa dos seus pecados, a graça é vista no Evangelho ao mostrar Jesus Cristo morrendo em lugar de pecadores. É isso que se proclama quando se abre as Escrituras. É isso que precisa ser feito quando a Escritura é pregada de forma séria. É por isso então que Paulo diz: testificando a todos o arrependimento para com Deus. Ao olhar para a sua vida por meio das lentes da Escritura, a conclusão que você precisa chegar é: eu estou perdido. Lembra de Isaías? O texto que nós lemos aqui? Ele entra no templo, vê o Senhor, e a conclusão que ele chega ao ver o Senhor é: ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. É isso que precisa fazer a pregação com a sua vida. Pregação não é brincadeira. E quando você entende isso, a graça de Deus o alcança. E tal qual Isaías foi purificado quando o serafim pegou aquela brasa, tocou os seus lábios, perdoou o seu pecado. Há perdão para todos aqueles que se voltam a Jesus Cristo, o Redentor. É isso que Paulo está dizendo que ele fazia.
jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente, de casa em casa, denunciando a sua culpa, apontando para a possibilidade de salvação em Jesus Cristo, para a realidade da redenção somente em Jesus Cristo, para aqueles que se arrependem dos seus pecados. É isso que precisa emanar da palavra de Deus, sair da palavra de Deus. E quando você olha para o ministério de Paulo em Éfeso, você vê que não existe ministério aprovado por Deus se não for pautado na palavra. O problema, irmãos, é que você vê pessoas abrindo as Escrituras e falando de várias coisas sem chegar a Jesus Cristo. Eu vi recentemente um sermão no Dia das Mães, numa igreja, em que o pastor pegou várias parábolas que apontavam para Cristo, para o seu reino, para exaltar as mulheres. Olha, essa mãe, essa mulher aqui nesse texto, que escondeu o fermento e a massa cresceu, essa mulher tem discernimento. Mães têm discernimento. Não é isso que o texto está dizendo. Olha, esta mulher, ela perdeu uma dracma, e ela foi atrás da dracma até achar. Esta mulher é perseverante. As mães são perseverantes. Mas não é isso que o texto quer dizer. Não adianta ler a Bíblia, pretensamente falar da Bíblia, sem exaltar a majestade do Senhor Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que foi bem enfático ao dizer: elas testificam de mim. É por isso que o ministério aprovado por Deus, ele é pautado na palavra, se essa palavra aponta para Cristo, para o Redentor. É por isso que você precisa se preocupar com um conhecimento das Escrituras, porque como crente e como uma testemunha de Cristo, lembre-se que em Atos dos Apóstolos a tônica é essa: o Espírito descerá sobre vocês, e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós fazemos isso pautados na Escritura e anunciamos o Jesus da Escritura. É na Escritura que você vai ter tudo aquilo que é proveitoso para a sua vida, como disse Paulo. E se você está guardando a palavra no seu coração, se você tem estudado e o Espírito Santo tem aplicado a Escritura no seu coração, você está apto a responder a todas as circunstâncias da sua vida de forma piedosa, de uma forma que exalta o Senhor que te comissionou pelo poder do Espírito que habita em você. Mas você precisa estar pautado na palavra. Mas infelizmente muitos não têm se importado hoje com a fidelidade na pregação. Eu preciso de membros na igreja, e talvez aquilo que eu vou pregar não vai se cair bem no ouvido de fulano ou de beltrano. Olha, essa verdade da Escritura é exatamente o problema que o irmão tal enfrenta. É pecado, mas se eu falar que é pecado, ele vai sair da igreja. E o meu salário, quem vai pagar? É assim que muitas vezes é visto o ministério. É o meu ganha-pão. E meus irmãos, quão difícil muitas vezes é ser fiel na pregação, lembrando que é o Senhor quem sustenta. No meu primeiro ano de ministério, eu passei por uma experiência triste, bem novo, recém saído do seminário, com muita vontade de ensinar, pregando todas as semanas. E um dia os presbíteros conversaram comigo e disseram que eu não deveria ensinar sobre um determinado tema, porque eu iria espantar os jovens da igreja. Irmão, está na Bíblia o que eu estou ensinando? Sim, pastor. Eu falei, então não tem porquê. Aí um desses presbíteros, muito fluente da igreja, me chamou e disse assim: ô pastor, você prefere os jovens lá fora no mundão, ou eles aqui na igreja fazendo o que eles querem? Essa é uma pergunta muito complicada, né? E é por isso que eu não respondi. Eu fiz uma outra pergunta. Falei, o irmão tem filhos? Ele falou, tenho. Seu filho tem namorada? Tem. E você
prefere o seu filho correndo riscos na rua, levando a namorada para lugares escuros e escondidos, ou ver o seu filho seguro com a sua namorada trancado dentro do quarto na sua casa? Não, pastor, na minha casa a gente tem regras. Falei, e na igreja não? E então ele bateu nas minhas costas e disse assim: pastor, o senhor tem família. E aquilo era: se o senhor não parar com isso, o senhor vai ser mandado embora. E isso é muito difícil de ouvir, porque o meu chamado é para ser pastor, e o salário onde eu sustento a minha família vem da igreja, e a igreja não quer ouvir o que eu tenho a pregar. O que eu faço? Eu mudo a pregação? Mas eu estou convicto de que é isso que a Escritura diz. E se alguém não levantar e disser que está errado, eu preciso continuar. E o resultado é que foi o único ano que eu estive naquela igreja. E eu não falo isso para me engrandecer, porque eu sei que eu estou sujeito, como muitos estão sujeitos, a começar a negociar a pregação para se manter onde eu estou, para me manter onde eu estou. Todos nós somos tentados a isso. Você é tentado no seu trabalho a deixar de lado a Escritura e fazer o que é errado para manter o seu emprego. E a questão aqui é: a quem nós iremos agradar? A quem nós iremos agradar? A pregação, como eu disse, não tem por intuito divertir. E as pessoas às vezes dizem: não, o pastor fulano que é legal porque ele é muito engraçado. Mas a palavra não é para divertir. Nós temos muitos meios lícitos para nos divertir. A Escritura é pregada de forma solene. Ela notifica os homens dos seus pecados, notifica aos homens que estamos diante de um Deus santo, que não brinca com o pecado. E se Ele não brinca com o pecado, por que nós brincaremos com a sua palavra? Nós precisamos estar alegres ao ouvir a palavra quando ela é pregada com fidelidade. E quando nós fazemos isso, nós apontamos para Cristo. Quando nós esquecemos de Cristo e o tiramos do centro, os homens são o centro. E aí nós vamos olhar para as pessoas da igreja como consumidores que precisam ser abastecidos naquilo que os seus corações tanto desejam. É por isso que nós precisamos lembrar o tempo todo que Cristo Jesus é o centro, e que a Escritura aponta para Ele, e que tudo nessa vida tem a ver com Ele e com a sua glória, até mesmo a sua salvação. Ele salvou os seus para o louvor da sua glória. E quando Jesus é o conteúdo da pregação, Ele fortalece a sua vida, Ele te capacita, Ele te confronta em seus pecados, Ele te consola. Busque então conhecê-lo com fidelidade por meio da palavra. No seu trabalho de testemunho de Cristo, você precisa lembrar disso, e também notificar aos homens a respeito de quem é o Senhor de toda a glória, mostrando que por mais que o homem esteja perdido, existe salvação e perdão somente na pessoa de Cristo. Volte para o texto. O ministério de Paulo em Éfeso foi pelo tempo designado pelo Senhor. Versos 22 a 25. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Uma das razões de Paulo ter chamado os presbíteros a fim de conversar com eles é porque Paulo estava se despedindo daqueles homens.
homens com quem Paulo caminhou, homens que tinham sido formados pelo apóstolo Paulo, mas agora Paulo tinha convicção de que não mais veria esses homens. É isso que ele está dizendo no verso 25. Eu sei que todos vós em cujo meio passei, não vereis mais o meu rosto. Eu preciso então me despedir de vocês, eu preciso instruir a vocês. De onde vinha essa convicção de Paulo de que ele não veria mais estes homens? Veja lá o versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Paulo foi compelido pelo Espírito Santo. Aí você fala, não pastor, mas aí está falando do Espírito de Paulo. Uma melhor tradução para esse texto seria que Paulo foi compelido pelo Espírito Santo. Você vai notar isso em todo o livro de Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo que está direcionando os seus servos o tempo inteiro. E quando Lucas registra que os homens estão falando do seu próprio espírito, Lucas o faz acompanhar de um pronome possessivo, que não aparece aqui no texto original. Paulo então está dizendo, constrangido pelo Espírito, eu estou indo para Jerusalém. E isso fica mais claro quando você olha para o versículo 23. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. O Espírito então está impelindo, revelando a Paulo o que ele deve fazer, direcionando a Paulo sobre o que ele deve fazer. O interessante é que o Espírito Santo não revelou a Paulo tudo o que ocorreria em Jerusalém, pelo menos não nesse momento. Mais à frente, isso começa a ser revelado. Veja nos versículos, por exemplo, 4 do verso 20 do capítulo 21, veja o que diz lá. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Veja um pouquinho mais à frente no verso 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Veja que no momento em que Paulo está falando aos presbíteros, nada disso ele tem conhecimento. Veja o que ele diz de novo. Verso 22, constrangido pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que me ocorrerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que esperam cadeias e tribulações. Ou seja, eu sei que virão dificuldades, quais são elas eu não tenho ideia, eu não sei. Isso foi sendo anunciado ao apóstolo, como nós vimos. Ou seja, Paulo está consciente, e bem consciente, que a sua agenda não está nas suas mãos. Não é ele que faz a agenda dele, não é ele que diz o tempo que ele vai permanecer em Éfeso, o tempo que ele vai para Jerusalém. Ele até tem anseios, você viu aqui, ele queria passar o dia de Pentecostes lá em Jerusalém, mas ele sabe que é o Senhor em última instância que vai direcionar. O Senhor é o dono do seu ministério, e a despeito de saber que virão tribulações, sem saber quais são elas, ele está pronto a sofrer por Cristo. Veja o verso 24. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para Paulo é importante ser fiel. Ele vai estar vivo, vai estar morto, vai ter dificuldade, não vai ter dificuldade, isso não importa. O que importa é ser fiel ao chamado. Ele está confiante, e ele sabe que é o Senhor que está dirigindo a sua vida. E assim, irmãos, continua sendo o ministério dos líderes da igreja. Está nas mãos do Senhor. É Ele quem determina o tempo em que cada um estará à frente da igreja, em que cada líder, cada pastor, cada presbítero, cada diácono
porque é o Senhor quem coloca líderes, é o Senhor quem tira líderes. É por isso que igrejas fiéis não precisam se preocupar com aquilo que vai ser pregado, precisam se preocupar em ser fiéis. Não preciso se preocupar se eu vou ou não permanecer nessa igreja, se eu pregar tal verdade. Precisamos ser fiéis. O ministério pertence ao Senhor. E mais, uma igreja nunca precisa achar que ficará desamparada se faltar este ou aquele pastor, porque no tempo que nós vivemos, os pastores são especiais, alguns deles, principalmente os popstar. E se fulano sair da igreja, acabou a igreja. A igreja de Éfeso foi plantada por Paulo, ele se foi e a igreja esteve ali. E Timóteo vai para aquela igreja, e aquela igreja permanecerá. A igreja não depende de homens, a igreja depende do Senhor, que coloca e retira líderes e os usa segundo a sua vontade. É por isso que quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele foi bem claro: um planta, o outro rega, o outro colhe, Deus dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio do Senhor, não foi nem de mim nem de Apolo. Essa é a consciência de Paulo, essa precisa ser a consciência da igreja. Uma igreja fiel entende que ela não está nas mãos de um líder. Uma igreja fiel sabe que está nas mãos do Senhor, e que o Senhor, ao seu tempo, coloca e retira líderes. Então, depois de ter usado Paulo de forma maravilhosa, a fim de proclamar Cristo em Éfeso, a fim de estabelecer uma escola para treinamento de líderes daquela região, estava levando Paulo para longe dali. E é por isso que líderes precisam ter convicção a respeito disso, serem fiéis. Não negociemos a palavra de Deus, não precisamos disso. Não fiquemos com medo da igreja perder ou não perder membros, por não querer ouvir as verdades do Evangelho. Não precisamos disso. A igreja é do Senhor, mas como eu disse, as tentações são diversas. Nós precisamos rogar ao Senhor que não nos faça ceder a essas tentações. E o Espírito continua a direcionar líderes, não como fazia com Paulo. Hoje o Senhor estabelece líderes na igreja quando nomes são submetidos à igreja e a assembleia vota fazendo assim a vontade do Senhor. Mas e quando é eleito um pastor ruim? E quando é eleito um presbítero ruim? Talvez o Senhor esteja querendo disciplinar a igreja. Não tenha dúvidas de que todos os líderes que são colocados na igreja são colocados pelo Senhor. Paulo falou isso com relação a qualquer autoridade. Toda autoridade é estabelecida por Deus. Ele está falando de autoridades civis, mas isso é verdade também para as autoridades religiosas. Isso foi realidade durante todo o tempo de Israel. Cada um dos reis que se levantou, tanto os bons quanto os maus, foram colocados soberanamente por Deus, que ora queria abençoar Israel e ora queria punir Israel. É assim que Deus age. O texto que nós lemos de Isaías aponta exatamente para isso. Isaías foi chamado como um profeta para pregar ao povo de Israel que estava sendo negligente ao Senhor. E qual era a mensagem? Isaías: pregue a este povo para que ele não ouça, endureça o coração desse povo. Então Isaías vai dizer para o Senhor: até quando? Até eu destruir tudo? Até não sobrar mais nada? Mas virá o remanescente. Eu sou fiel ao pacto. A pregação de Isaías foi para que o povo fosse endurecido, fosse parar no cativeiro e viesse de volta purificado pelo Senhor. É Deus quem estabelece a agenda do seu povo, e isso é realidade também com a sua vida particular. E você precisa saber e pensar até que ponto você está disposto a sofrer por Cristo. Paulo tinha muito
bem isso firme em sua mente. Você precisa ter, porque maior do que o seu conforto, maior do que a sua vontade, maior do que o desejo do seu coração, precisa ser a vontade de agradar ao Senhor que te chamou para a sua própria glória. E a graça de Cristo capacita você a viver dessa forma. Veja o que temos então aqui. Paulo chama os presbíteros de Éfeso a fim de despedir-se e de instruir estes homens. E nessa primeira parte você viu que o ministério de Paulo foi em meio a dificuldades. Você também enfrentará dificuldades na vida. O Jesus Cristo que esteve com Paulo é o Jesus Cristo que salvou a sua vida. Ele é o seu pastor, Ele é o seu guia, Ele é o seu escudo, Ele é o seu protetor. Unido a Ele, você pode ser fiel, a despeito das dificuldades. Unido a Ele, você pode responder de forma piedosa, mesmo diante das provações. O ministério de Paulo foi pautado na palavra e centrado em Cristo, e isso deve ser realidade também na sua vida. Tenha grande estima pela palavra de Deus, estude-a, guarde-a no seu coração, porque é por meio dela que você conhecerá cada dia mais o Senhor que te salvou e terá condições de dar a Ele toda a glória e toda louvor. O ministério de Paulo foi pelo tempo designado pelo Senhor. Não só o ministério, meus irmãos, mas toda a nossa vida está nas mãos do Senhor. Até quando você vai estar no seu trabalho? Até quando você terá a sua empresa? Até quando você vai morar nesse bairro, nessa casa, nessa rua? Até quando você enfrentará provações e tribulações? Até quando você vai viver? Quanto tempo de vida te resta? Você não tem resposta nenhuma dessas perguntas. Você pode até ter prognósticos, mas a resposta a tudo isso está com o Senhor. Mas por mais que você não tenha respostas a essas perguntas, você precisa ter em mente que em toda e qualquer situação você precisa ser fiel. Seja fiel no seu trabalho, seja sal e luz onde você mora, seja bênção à sua família. Exalte a Jesus Cristo em todo o tempo, para que as pessoas vejam a Cristo em você, e você possa dizer como Paulo: vocês bem sabem qual tem sido o meu procedimento diante de vocês. Tudo isso no poder e na força do Espírito de Cristo. E sabendo disso, não tenha medo, não se angustie, não fique ansioso. Deus tem em suas mãos a sua agenda. Ele sabe até onde você pode suportar todas as coisas. Descanse nele, seja fiel, faça tudo para a glória dele, conforme vier às tuas mãos. Como nos ensina a Escritura, tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o conforme a tua força. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei isso para a glória de Deus. Jesus Cristo precisa ser exaltado na sua vida, que Ele te dê forças para isso, que Ele continue a sustentar a sua vida, a fim de você ser uma testemunha fiel diante dEle e para a glória dEle.